entendimento que é diferente. E que no governo Bolsonaro, por uma série de mensagens, pedi para a produção colocar uma matéria que eu fiz no ano passado, eu tive acesso a um mês de mensagens entre o Mauro Cid e o Fábio Van Garten. E aí o Cid, nestas mensagens, ele admite, são bens de interesse público. Ele está ali tentando se justificar para o Van Garten. E aí eu também quero fazer o registro com precisão aqui. O Fábio Van Garten também foi indiciado dentro desse esquema. É preciso saber, porque isso é uma questão agora de manhã. A gente ainda não viu o relatório dos indiciamentos, né, da conclusão do caso, para entender que provas novas surgiram e o porquê que cada um está sendo acusado. O geral a gente sabe, é isso aqui que a gente está falando, sobre as vendas dos conjuntos de joia, mas o que acusa cada um? Até agosto do ano passado, quando teve a operação, o Fábio Van Garten não era ainda acusado. No que eu vi nesse um mês de mensagens em março, fica claro que ele toma conhecimento desses kits a partir do Cid e cobra o Cid em torno disso. O que aconteceu depois, em função das discussões, né, é que eu não sei, mas ele também foi acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro. E aí, eu acho que tem um áudio, eu não sei se deu tempo do pessoal separar, para a gente ouvir o Cid falando dentro dessa matéria. Tem um áudio do Cid. Eu consegui alguns áudios na época, mas se não der agora, depois a gente mostra, não tem problema. Que o Cid, dentro dessas mensagens ali, ele dá uma defendida no Bolsonaro. E durante muito tempo também ficou essa versão, né? Ele ficava falando, não, que ele não sabia, e aí ele faz a delação premiada, e aí sim acusa, dizendo, né, que só cumpria ordens. Então eu estou bastante curiosa para ver o que também tem, a gente ainda não teve acesso ao detalhe do que a Polícia Federal descobriu nessa viagem aos Estados Unidos agora em maio, quando eles foram aos Estados Unidos para finalizar as investigações antes da conclusão desse inquérito. Agora, eu não sei se a nossa produção chegou a falar, mas um dos kits que foi vendido, dos relógios que foi vendido, que é o relógio, o Rolex, eles obtiveram cerca de 300 mil reais, porque foi vendido tanto o Rolex quanto o Patek Philippe, que é um outro relógio, que aí são 3 kits, né, que foram levados no avião presidente em 2022. E só uma coisa, E esse Patek Philippe estava desaparecido, inclusive. Só uma coisa que é importante a gente falar, que é o seguinte, porque isso que a Ju está falando que mudou a regra em 2016, né? Você me corrige se eu estiver errado, Ju. Mas o que é o importante, gente? Óbvio, a parte jurídica é o advogado, é o juiz, é o procurador, etc., que sabe, que decide, etc. A gente vai chamar especialista, eles vão opinar, mas a gente tem que trazer um pouco para o lado aqui do senso comum, do bom senso. É difícil falar de bom senso, mas vamos lá. Se o cara achasse que não tinha problema nenhum trazer essas joias, por que o cara ia trazer a joia malocada? Por que o cara ia pegar uma mochila vagabunda, porque era uma mochilinha vagabunda, e colocar um negócio que vale centenas de milhares de reais de ouro? Por que o cara ia chegar e botar todo o negócio no fundo ali e botar no negócio de não declarar? Se o negócio não tem problema, por que não declara? Diz, trouxemos isso, não tem problema, é permitido. Aí o cara fala, não sabia, eu achei. Entendeu? Então a gente tem que trazer um pouco de bom senso assim, para as pessoas só caírem naquela real de que o negócio veio malocado, escondido. A viagem para vender o negócio nos Estados Unidos foi malocada. Vamos lembrar só dessa foto, eu já te passo agora, Ju, mas só essa foto que eu queria botar na tela para a gente lembrar do general Cid, tirando uma foto malocada. Aqui, ó, ele, o general Cid, e o reflexo dele mostrando o negócio que ele foi vender. Gente, ninguém faz coisa malocada, escondida e não sei o quê, se acha, se tem a certeza, eu achei que estava fazendo tudo corretamente. Então, desculpa, mas é importante a gente trazer para esse senso comum, entendeu? Para as pessoas poderem... Nem tudo é só o lado jurídico, não. A gente tem que botar a cabeça para funcionar um pouco e saber que o que é óbvio é óbvio. Mas vamos lá.
acrescentando ao seu raciocínio, tudo é escuso, tudo é feito dessa maneira, né? Tanto a entrada desse conjunto que você mencionou, como a saída, né? Porque aí sai no avião presidencial e aí ninguém sequer sabia da existência dessas joias. E aí eles vendem de maneira escusa, sem contar, e alguns desses itens sequer foram catalogados no acervo. E aí vendem, e quando isso começa a vir à tona, quando você lê, e nesse conjunto de mensagens, em parte, você vê a tensão do Cid, em determinado momento ele chega a dizer que está se sentindo arrastado para a lama, que o Bolsonaro estaria arrastando ele para a lama. Eles correm lá para recomprar o tal do relógio que foi, né, do Rolex que foi vendido. Mas justamente acrescentando ao seu raciocínio, se não tem nenhum problema, por que entra escondido, por que sai escondido, por que sai daqui do Brasil, né, o homem que sempre aparece nessas horas para o Bolsonaro, o Frederico Wassef, para ir recomprar o Rolex, né, e ainda com que dinheiro, quem mandou, né, então são vários movimentos deles no sentido de tentar fugir das responsabilidades, dizer que não sabiam. Eu até trouxe para vocês aqui, eu não sei o tanto que a gente tem de tempo ainda, mas sobre o vai e vem das declarações do Bolsonaro, né? Logo que vem à tona, ele diz que não pediu e nem recebeu esses presentes, logo ali em fevereiro. Aí ele estava nos Estados Unidos, né? Março, quando ele volta, ele diz que ninguém vendeu nada. Ué, mas depois a gente soube que vendeu sim. E em agosto, quando eles são chamados para depor, ele, a Michelle e uma série de pessoas, o que o Bolsonaro alega? Silêncio, né? Ele pede para ficar em silêncio, ele não responde aos questionamentos da Polícia Federal. E agora, né, desde ontem, pelo menos, não sei se aconteceu agora de manhã, enquanto a gente estava se preparando para vir, quem está falando é o advogado dele, né, o Paulo Bueno, e até o momento, Paulo Bueno, a resposta é a tradicional, numa situação dessa, dos advogados, que é ele falando que vai esperar para ver o relatório, que não viu a conclusão do relatório ainda. Mas é um clássico do Bolsonaro, né, dizer que não sabia, dizer que tem, qual que é o problema, ele nunca tem problema com nada, né? Ô, Ju, desculpa, perdão de cortar. É só uma coisa que eu queria chamar a atenção nessa tua fala. Desde que começou o inquérito das joias, em nenhum momento a gente viu o Bolsonaro se defender. Em nenhum momento ele veio ao público dizer não peguei, não vendi. Sempre foi ali tentando dar uma disfarçada, mas diretamente vir a público e dizer não roubei, não peguei, não vendi, não peguei nenhum dinheiro, ele não disse ainda, certo? Ele se esquiva, né? Primeiro, lá no início, era não pedir, não recebi, depois chegou a dizer não tem nada demais, que ninguém vendeu nada, não sei por que desse escândalo. Então, assim... Mas ele não nega, né, Ju? Ele não nega, né? Em nenhum momento ele fala, não recebi dinheiro nenhum, né? Sobre o dinheiro, por exemplo, da conta do pai do Cid, se eu não me engano, eu acho que ele não chega nem a se pronunciar.